Oi gente, esse vídeo eu vou gravar especialmente para as minhas companheiras que estão junto comigo nessa barca de dar aula. No início tudo foi muito complicado para mim, ainda está sendo, mas eu quero dividir com você algumas dicas que estão dando certo para mim e pode te ajudar em algum momento também. Então, se você quer saber quais são as minhas dicas, continue comigo assistindo esse vídeo. Bom, a gente sabe que é muito complicado a gente sair da nossa zona de conforto e encarar novos desafios. Ao mesmo tempo que é complicado, é motivante, assim, a gente se sente, quando a gente se sente desafiada, é motivador, só que também causa medo. E algumas pessoas mais medo ainda, porque nem todo mundo tem habilidades para fazer certas coisas. Então, o que fica mais complicado. Quando chegou esse momento dessa pandemia, que os alunos foram liberados e que a gente precisou começar a dar aulas à distância, para mim foi assim uma agonia. Porque eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso dentro de casa e não sei o quê? Então é justamente isso que eu quero falar com vocês. Quais foram as medidas e as providências, né, vamos dizer assim, as coisas que eu fiz que foram me ajudando e vem me ajudando até agora. Bom, eu acho que o primeiro de tudo é quando você diz assim, eu vou gravar a aula hoje eu vou gravar aula para os meus alunos. Eu acho que você tem que incorporar, né? Se arruma como se fosse sair para trabalhar, veste a roupa que você veste para ir trabalhar, porque é isso que eu faço. Tô aqui com camisa de coruja. Então, assim, você incorporar mesmo a professora que está saindo de casa, né? Arrume um cantinho para você gravar a sua aula. Nesse momento a gente está gravando a aula em casa, então não adianta você querer que tudo vai ser um silêncio, que não vai ter barulho, que menino não vai falar, que marido não vai ter tudo isso, só que você tem que focar. Agora, por exemplo, o homem está roçando, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para de roçar? Não tem como eu fazer isso, então eu tenho que continuar, e assim você tem que continuar dando sua aula, você precisa gravar, você não pode sentar e esperar um dia que dê silêncio para você gravar, porque no dia que você achar que está silêncio, a sua cachorra vai ficar latindo, vai chover, vai dar trovão, o sol vai estar muito quente, então tudo é muito complicado. Então, olha, eu não falei. Então, incorpora e foca na aula. Do mesmo jeito que é difícil para a gente gravar, vai ser difícil para a criança focar lá também. Então, foca para dar aula, incorpora e vai. Aí, outra coisa que eu achei bem interessante é que, assim, eu tô aqui num quarto, né? Esse quarto é onde eu guardo minhas coisas e tal. Eu venho gravar aqui. O quarto é muito quente, aqui não tem ar-condicionado. Você acha que todo mundo que vai gravar tem um cantinho especial, um estúdio, uma coisa pronta para dar aula? Não, né, gente? Porque ninguém era preparado para isso. Fomos todos pegos de surpresa. Então não se incomode se vai ter barulho de ventilador, como é aqui o meu caso. É muito quente aqui, então não tem como eu ficar sem ventilador. Não se incomode com as coisas, foque, faça o seu melhor para o seu aluno. Tem muitas pessoas, muitas colegas, que elas têm muita vergonha de aparecer assim em vídeo, né? Então, uma opção é você criar mecanismos e formas e estratégias para dar a sua aula sem aparecer, somente com a sua voz. Então, o que acontece? Você precisa montar um esquema para dar a sua aula. Ah, mas aí eu vou comprar câmera? Não! Tendo celular, boa vontade, tudo vai. Então você pega o celular, arranja um jeito de posicionar o seu celular e faz assim, ó, por exemplo, não rabiscado, porque minha letra tá horrível, né? Pega uma folha de papel com pauta, põe ela assim na horizontal, faz o teu conteúdo e grava assim, ó, põe bem na frente do celular. Vai gravando e falando por trás, fazendo as explicações, ou vai escrevendo na hora que tudo dá certo. E aí você envia para os seus alunos. A questão da iluminação, tem muita gente que não tem iluminação. Esse quarto aqui que eu tô é muito escuro, só que eu tenho uma penteadeira. Deixa eu ver se dá para virar aqui. Não dá para virar.
mas eu tenho uma penteadeira e ela é uma penteadeira camarim. Então eu acendo todas as luzes e fico na frente dela. Mas se você não tem, abra janelas, fica na frente da janela, também dá certo, dá super certo. Outra coisa que eu achei bem legal também foi fazer atividades, conteúdos e atividades no PowerPoint e gravar com um áudio. Você monta o PowerPoint e depois você grava um vídeo da tela do computador. Tem vários vídeos explicando isso, como faz, e você vai explicando com a sua voz também, daí você não tem que aparecer. E tem o lance de você baixar vídeos explicativos no YouTube e mandar para os seus alunos. Aí você que decide, porque você vai assistir todos os vídeos e ver qual que se encaixa melhor naquele conteúdo que você quer passar. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é você fazer o que tiver ao seu alcance, dentro das suas possibilidades. Você não pode adoecer, você não pode pirar, você não pode deixar de viver por conta desse momento que a gente está passando. Senão tudo isso não vai valer a pena. Se você está trancado dentro da sua casa com sua família, você tem que viver com a sua família. Esse momento que a gente para gravar uma aula, para dar assistência, é o nosso momento de trabalho. Como se a gente tivesse na escola. Então, se você trabalha de manhã, faça seu horário de manhã. Se você trabalha à tarde, faça seu horário à tarde. Ou converse com os pais dos seus alunos e vejam qual é o melhor horário para você atendê-los. Se eles preferirem de manhã, você faz de manhã. Se você preferir à tarde, faz à tarde. Se eles preferirem à noite, faz à noite. Mas não deixe que isso tome todo o seu dia. No início, quando era novo para todos, tanto para nós professores como para os pais dos nossos alunos, era normal que a gente ficasse meio que um dia todo voltado para aquilo ali. Agora as coisas já estão acontecendo, as coisas já estão mais calmas, então não precisa mais. Pontue um horário e não deixe com que esse horário interfira tanto assim na sua vida de família, porque a gente já sabe que tudo já está muito misturado. Então, se você ultrapassar os limites, você não vai mais viver, só vai trabalhar. E não é assim, tudo tem um horário. Mesmo se você tinha um horário de ir e voltar para casa, você tem que ter horário aqui dentro de casa de trabalhar e de ficar em casa com a família, até mesmo porque muitas de nós também temos filhos que estão estudando. Então, a gente precisa dar atenção para todo mundo e sem deixar ninguém na mão, não é verdade? Mas o que eu quero falar para vocês é que eu creio muito em Deus, que isso tudo vai passar e que nós ainda faremos um testemunho de tudo que a gente aprendeu e de tudo que foi positivo nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Tenha fé, tenha paciência e peça ajuda. Quando você não souber fazer, peça ajuda. Assista vídeos, tem vários tutoriais auxiliando professores aqui de tudo quanto é jeito. Esses vídeos aqui no YouTube têm me ajudado de um jeito assim que eu não sei explicar. Mas não fique com vergonha de dizer que você não sabe, de querer aprender. Esse é o momento de aprender. A gente não está só dando aula, a gente está aprendendo também. Quem sabe isso aqui, depois quando tudo isso passar, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu e trazer para nossa sala de aula para transformar a aula numa coisa mais legal. Então, fique com Deus, até a próxima. Espero ter ajudado vocês.